Olá pessoal, está começando mais um curso na área de meio ambiente dentro do curso de História completos para concursos vestibulares, tá bom pessoal? A pedido de alguns alunos eu falarei sobre o solo, tá bom pessoal? Um importante assunto para a gente tratar nessa área do meio ambiente, porque é da onde que começa a vida, né? Para a gente retirar o nosso alimento, para apreciar a biodiversidade no local, a gente precisa de um solo, né? Para a gente poder crescer. E nós vamos falar sobre os tipos de solos e suas características, tá bom, pessoal? Eu coloquei essa imagem aí só para a gente poder ter uma noção, né? Quando a gente fala sobre solo. Quando a gente começa a entender sobre isso, a gente acha, mas o que é solo? É a terra, pessoal. É o que eu falo com meus alunos. Às vezes eu falo solo com eles, eles não entendem, aí é a terra, pessoal. Aí nós vamos falar sobre os tipos de solos e suas características. Mas primeiro, pessoal, a gente precisa entender o que é solo, tá certo? Nessa definição aí, pessoal, a gente pode aprender algumas coisas mais sobre o solo. O solo é um mineral não consolidado ou a matéria orgânica que está na superfície da Terra e funciona como um meio natural para o desenvolvimento da mesma. Tá bom, pessoal? Então o solo ele funciona como esse desenvolvimento. Tá bom? Ele atua no desenvolvimento da manutenção da biodiversidade naquele local, pessoal. O tipo do solo ali que vai definir a biodiversidade que vai influenciar naquele local ali, pessoal. Muito importante entender sobre o solo. E na agricultura, né, é o principal elemento que as pessoas dão mais prioridade, né? Se o solo estiver pobre, se o solo é bom. Então, a gente tem que ter uma certa preocupação nesse poder que o solo tem de oferecer para a gente, tá certo, pessoal? Este material de superfície foi afetado por fatores ambientais. Esses fatores ambientais que eu estou falando aí, pessoal, que a definição está falando, é sobre a questão do intemperismo, agentes externos, o clima, né, os organismos que vão atuar nesse solo, o tipo de material de origem. Material de origem aí, pessoal, só para a gente poder ter uma noção melhor, esse material de origem é a rocha, tá bom, pessoal? Por um período de tempo, tá certo, pessoal? Então, inicialmente, como vocês podem ver nesse desenho do lado, bem bonito, lindo, maravilhoso, nós vemos a rocha. Percebemos que na parte superior dessa rocha, né, desse material de origem, ela já apresenta alguns fragmentos, né? Já pode ver algumas rachaduras. Por quê? Fatores externos, como o clima, tá certo? A variação da temperatura, que ela faz com que a rocha se fragmente, tá bom, pessoal? O clima, o vento também atua como um grande modelador, tá certo, pessoal? Esse intemperismo, ele cria, né, a erosão daquele local ali, ele fragmenta esse material de origem. A chuva, né, aquele velho ditado que eu converso com meus alunos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Perfeito para a gente colocar nessa definição, pessoal. Então a gente pode perceber ali a rocha, né, o nosso material de origem. Com o intemperismo naquele local ali, vento, chuva, o clima, tá certo, pessoal? Organismo, por exemplo, fungos, bactérias, tudo atuando naquele local ali, já vai começar a criar uma fragmentação daquela rocha. É o que a gente pode observar na segunda figura do lado, né? Nessa segunda figura, a gente já pode perceber que a rocha, né, o material de origem, ele já foi bem fragmentado. E isso, pessoal, não acontece da noite pro dia não, tá bom, pessoal? Isso é de milhões e milhões de anos, tá certo? A gente já pode perceber, né, a fragmentação desse material de origem e a criação de um tipo de solo diferente daquele que era da rocha, né? A gente já pode ver um pouquinho mais da terra, né, que a gente já pode pegar e ele é um pouco mais fácil de manusear, tá certo, pessoal? E com o tempo, o intemperismo atuando sobre esses organismos. Que organismos, pessoal? Esses organismos aí, essas plantas, alguns animais que sobrevivem naquele local ali, já vai contribuir com a fragmentação desse material de origem. Já vai aumentar o processo de fragmentação, tá certo, pessoal? A chuva, pessoal, é um importante fator, mas agora a gente pode ter uma outra definição do ser humano como esse agente externo, causando, né,
essa fragmentação, ele provocando a erosão, tá certo, pessoal? Na terceira imagem, a gente já pode ver que o desenvolvimento da vida atua de forma favorável, tá certo, pessoal? Já começam a criar, né, tipos, essas camadas de solo já permitem o crescimento de plantas de porte maior, já permite uma biodiversidade diferenciada do que era no começo da rocha, tá certo, pessoal? E no final a gente já tem uma ideia perfeita do que é perfil do solo, tá certo, pessoal? A parte de cima, como a gente pode ver, eu só vou explicar uma coisa aqui, pessoal, que às vezes alguns livros eles não trazem isso, tá certo? Entre essa camada mais escura aí, que a gente chama de camada rica em humus, e a parte aérea, tá certo, pessoal? A camada mesmo é aquele, como se fosse um tapete, aquela grama. Aquilo ali a gente chama de serrapilheira, pessoal. O que é isso? É uma camada, né, de matéria orgânica que se forma em cima dessa superfície. Essa camada mais escura aqui, pessoal, não sei se vocês vão poder ver aqui, ó, onde que eu estou marcando com a setinha. Essa camada mais escura aqui é o horizonte A. Essa parte aqui de cima mais escura a gente chama de serrapilheira. Isso geralmente, pessoal, é um tipo de matéria orgânica que a gente consegue encontrar muito em florestas, tá bom, pessoal? É bem comum, tá certo? Aquela folhagem por cima, aquela matéria orgânica, aquela terra, aquele solo de cor mais escura, tá certo, pessoal? E quando a gente já pode olhar nessa imagem, a gente consegue ver os perfis do solo, a rocha bem fragmentada, tá certo, pessoal? As raízes das plantas, né, se desenvolvem e a cada tipo de camada de solo, tá certo, pessoal? E esse solo também, a gente tem uma ideia de que essas árvores também podem ajudar a enriquecer aquele solo. Por quê? As raízes mais profundas da árvore, ela pode pegar nutrientes mais profundos, tá certo? Levar pelas folhas e cobrir essa serrapilheira, tá certo, pessoal? Enriquecendo aquele local, tá certo? Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de solo. Solo arenoso, solo argiloso, o solo umífero e a terra roxa, tá certo, pessoal? Essa terra roxa aí, pessoal, eu tirei um destaque a mais para ela, mas ela está dentro de solo argiloso, tá certo, pessoal? Vamos lá? Tipos de solos e suas características. O solo arenoso, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o solo arenoso. Já na cara, né, já dá para saber o que está falando, né? De areia, tá certo, pessoal? São aqueles que têm uma quantidade maior de areia, em torno de 70% de quantidade da areia presente naquele local. E o que acontece? Esse solo é muito poroso. O que é isso? Ele tem espaços entre as suas partículas, tá certo, pessoal? Esse solo ele foi cristalizado, tá certo? E ele não é consolidado, ele não é unido. Ele tem essas separações um pouco maiores do que os outros solos, tá certo, pessoal? O que acontece? Esse solo passa bastante o ar, né? O ar ele circula bem entre solo, mas o que acontece? Ele não retém a água, tá certo, pessoal? Porque quando, por exemplo, se acontecer, né, de uma chuva, essa água pode simplesmente infiltrar, carregar todos os nutrientes. Por isso que ele é pobre em nutrientes. Acontece um processo que a gente chama de lixiviação. É quando chove, pessoal, e aquela terra, aquela água ali, ela lava todo aquele solo ali, ela transporta todos os nutrientes daquele local ali, não deixando aquele local com os nutrientes necessários para a criação de uma biodiversidade ampla, por exemplo, de uma criação de uma floresta ali, de um nascimento de uma floresta naquele local, é muito improvável, porque os solos muito porosos, eles são muito permeáveis, tá certo, pessoal? A água ela não se acumula ali. E pobre em nutrientes porque ele leva todos esses nutrientes e infelizmente não é um solo adequado para o plantio, tá certo, pessoal? Nesse desenho aqui de baixo, pessoal, no desenho da direita, a gente pode ter uma noção melhor sobre o solo arenoso e o solo argiloso que eu vou falar agora, pessoal. Esse solo, se vocês puderem perceber, por favor, nessa gravura aqui da parte direita, como eu falei para vocês, vocês podem perceber que o solo arenoso, que é o da esquerda, ele tem espaços, né, maiores.
o que acontece, pessoal? O solo não é uma coisa morta, tá certo? Ali dentro do solo tem micro-organismos, o ar, a água, a matéria orgânica, tá certo, pessoal? E no caso ali, a gente está falando, mostrando os poros que existem entre o solo argiloso e o solo arenoso. Nessa primeira imagem, a gente pode ver os espaços maiores que o ar tem para passar naquele local ali, tá certo, pessoal? São mais porosos, mais permeáveis, a água não se acumula ali, tá certo, pessoal? E no solo argiloso, vamos entender o que é solo argiloso, formado por grãos menores do que as areias. E retenção de água, pessoal. Tá vendo? Já é um solo que retém bastante água, muito diferente do arenoso, que não retém água praticamente zero, tá certo, pessoal? Só que o solo argiloso, ele retém bastante água, é ótimo para o plantio, tá certo? Por quê? Os seus poros são mais unidos, tá certo? Não tem uma capacidade de passagem do ar naquele local ali. Ele retém mais a água, é impermeável, tá certo, pessoal? Deixando o terreno mais encharcado, possibilitando a criação de algumas culturas, tá certo, pessoal? Mas infelizmente, pessoal, quando existe o calor extremo desse local, desse solo, né? Quando o clima, né, altera essa configuração desse solo, aumenta o calor, ele cria essas rachaduras, tá certo, pessoal? É um problema porque esses produtos, né, essas partículas muito unidas com o solo, com o sol, né, com o calor extremo, elas se unem tão forte que começa a se endurecer, fica difícil de manusear aquele solo, tá certo, pessoal? Ele vira como se fosse uma pedra, tá certo, pessoal? Ele fica muito difícil de manusear, muito compactado, tá certo? E isso prejudica a agricultura, porque o cara vai ter que arar aquele local, tá certo, pessoal? Vai ter que fazer uma adubação naquele local ali também, dificultando a atividade, né, daquele agricultor, de pessoa que esteja trabalhando nessa área, tá certo, pessoal? O solo argiloso, ele retém a água, porque as partículas deles são mais conjuntas, né, eles são mais consolidadas, mas quando uma desvantagem dele, quando exige um calor extremo, ele começa a trincar, né? Ele começa a pegar uma durabilidade, ele começa a ficar mais firme, tá certo, pessoal? Dificultando a pessoa trabalhar nesse local, tá certo, pessoal? E o solo umífero, bastante fértil, pessoal. O humus ajuda a reter água no solo, decomposição dos organismos. Esse solo, pessoal, é o solo ideal para o cara plantar, é o solo ideal para constituir a biodiversidade naquele local. Tá certo, pessoal? Chegar nesse ponto de criar, né, essa biodiversidade, é importante que a gente aplique esse tipo de solo em agriculturas, na recuperação de áreas degradadas, tá certo, pessoal? O solo umífero, ele é bastante fértil, muito fértil mesmo. Por quê? Ele retém a água, pessoal, mas ele tem os poros do solo argiloso, eles são mais conjuntos. O solo umífero, os poros deles não são tão juntos, também não são tão separados. Eles têm a configuração média, tá certo, pessoal? O que implica, né, numa maior absorção de água. Essa absorção de água, pessoal, é muito importante, tá bom? Quando o solo ele absorve a água, a gente pode criar culturas naquele local, entendeu? A gente pode manusear de forma mais vantajosa naquele local ali. O humus ajuda a terra, ajuda a reter bastante água no solo. E nessa figura aí, pessoal, a gente pode entender até a questão da serrapilheira, da matéria orgânica no solo. E, por exemplo, né? Eu moro no apartamento, é só um título de curiosidade aqui, pessoal. Eu moro no apartamento, eu queria fazer algum plantio de hortaliça na minha casa ali e tal, no meu apartamento, só que eu não tenho solo. Mentira, você tem sim. Por quê? Todo esse alimento que você utiliza da sua casa, esse alimento orgânico que você utiliza da sua casa e vai jogar no lixo, você pode recuperar esse alimento, fazer um local especial e fazer um processo de compostagem, tá certo, pessoal? A compostagem atua, a decomposição dos organismos atua nessa compostagem, tá certo, pessoal? Alguns micro-organismos, eles vão decompor aquele alimento ali,
formando esse humus, tá certo, pessoal? É muito importante a gente utilizar esse processo da compostagem como até um fator de diminuição, né, de liberação de resíduos sólidos, tá certo, pessoal? De desperdício, né, de alimento. Você pode estar reutilizando esse alimento e utilizando de uma forma bem mais agradável, tá certo, pessoal? Então, o solo umífero é de extrema importância no manuseio da biodiversidade no local. Uma floresta é bem explícito esse tipo de solo. Por quê? Quando a árvore ela busca os nutrientes do solo, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, ela puxa, vai passar por dentro dela, vai chegar até as folhas. Quando as folhas caírem, pessoal, essas folhas estão caindo ainda com os nutrientes ali dentro, tá certo, pessoal? Estão caindo com os nutrientes ali dentro, os nutrientes estão naquelas folhas ali. E isso vai adubando aquele solo, tá certo, pessoal? Muito importante isso. Na Amazônia, pessoal, é importante destacar isso. Na Amazônia, pessoal, os solos de lá, né, a parte mais inferior é muito pobre em nutrientes, porque os nutrientes ficam muito acima dessa... Eles ficam muito acima dos horizontes, tá certo? Então as árvores elas não vão desenvolver raízes mais profundas, tá certo, pessoal? Elas vão desenvolver raízes mais superficiais. Esse solo umífero é joia. Opa, vamos lá em cima. Vamos ver, fiz lenha. E tipos de solo e suas características. Solo de terra roxa, pessoal. Está dentro de solo argiloso. Esse solo de terra roxa, pessoal, foi de grande importância para o desenvolvimento do país, tá certo, pessoal? Regiões como São Paulo, Itu, acho que é Ribeirão Preto, aqueles locais ali, cresceram a partir desse solo. Como? Primeiro, pessoal, o solo é caracterizado pela aparência vermelho rocheada inconfundível. Tipos de solo bastante fértil e importante no processo de desenvolvimento do país. Por quê? Esse solo aí, pessoal, ele era utilizado para o plantio de café, tá certo, pessoal? O café, na época, eu não sou professor de história, mas nosso professor de história está ali com os gatinhos dele. O café foi um importante produto de desenvolvimento do crescimento do país, chamado de ouro verde, tá certo, pessoal? E o café, como esse processo, como o café era uma agricultura, era um tipo de agricultura, um processo econômico favorável para o país, começou a ser cultivado em larga escala. O que acontece? Esse solo é ideal para retenção de nutrientes. O café se adaptou perfeitamente a esse solo, criando um desenvolvimento econômico para aqueles locais. Inclusive até a criação de ferrovias, tá certo? Desenvolvimento local ali, com a escoação da produção do café, tá certo, pessoal? Muito importante para o desenvolvimento do nosso país. E encerramos aqui, pessoal, sobre a matéria de solos. É uma matéria mais curta, tá certo, pessoal? Como a gente pode perceber, o solo é uma parte importante de ser discutida, tá certo, pessoal? Projetos para o melhoramento desse solo, estudos feitos sobre isso, sempre estão em constante evolução, tá certo, pessoal? Para a pessoa começar a plantar, ela não pode plantar, né, da noite para o dia. Ela tem que ter uma noção tem que fazer uma análise do solo, tem que ver se aquele solo é favorável para a cultura que ela vai praticar, tá certo, pessoal? E de grande importância. As partes mais importantes dessa matéria aqui, pessoal, provavelmente é muito forte de cair em provas, é a questão do intemperismo, pessoal. A questão do intemperismo é um processo bem cobrado nas provas, tá certo? Esse processo de intemperismo, não só pela força dos ventos, da chuva, né, para esses agentes externos, mas também como o homem, né, possibilitando a formação de erosões, tá certo, pessoal? Se alguém necessitar que eu fale sobre erosões, a gente disponibiliza os materiais, a gente faz uma aula dessa também, pessoal.
para vocês terem um conhecimento até melhor sobre esse assunto, tá certo, pessoal? Porque erosão, pessoal, tem as partes positivas, como, né, na formação do solo, mas os impactos negativos, como a perda de nutrientes daquele local, sedimentação de locais menores, tá certo, pessoal? E eu agradeço a participação de todos, agradeço a confiança de vocês e desejo a vocês bons estudos, pessoal. Confia, estuda, seja que tá de madrugada, tá de manhã, tá de tarde, de noite, qualquer hora é hora de estudar, pessoal. É hora de conquistar aquela tão sonhada vaga que vocês merecem, porque vocês estão estudando, tá certo, pessoal? Não pare de estudar. E é isso, pessoal. Qualquer coisa que precisar é só mandar um e-mail, a gente manda exercício. Pode mandar alguma mensagem para o meu e-mail, que é igor.sattler@gmail.com, tá certo, pessoal? Pode mandar algumas dúvidas, eu mando exercício, eu faço um simulado, eu crio as coisas para ajudar vocês, pessoal. A gente quer ajudar vocês, tá certo, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus e bons estudos, pessoal.